A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Eu estou muito feliz que você esteja aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de número 94. Um salmo muito lindo, deixa eu ver aqui, com 23 versículos, que traz em cada versículo algo que ministra o nosso coração. Mas nós vamos tentar, quando eu digo nós, é eu e o Espírito Santo, nós vamos tentar aqui ler os salmos e declarar, né, entender o que está escrito para aquele povo e também em que ele se aplica às nossas vidas. Vamos começar? Esse salmo ele vai falar sobre ansiedade, esse salmo ele vai falar sobre o fato de que Deus julga todas as coisas, esse salmo vai falar a respeito do fato de que Deus escuta a nossa oração, enquanto aqueles que não temem a Deus e pensam que o Senhor não está vendo as injustiças, e eles se gabam nisso, e eles estão completamente enganados, o salmista vai dizer, Senhor, até quando, né, essa situação vai continuar? Se revela, né? Feliz é a nação que o Senhor corrige. Enfim, o salmo é sobre isso. Então, vamos começar? Versículo de número 1 fala assim, ó Senhor, Deus vingador, intervém. Pausa aqui. Ok. Talvez ouvir um salmo em que inicie, né, com o salmista falando Deus, o Senhor é o vingador. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Ou se você está lendo na Revista Atualizada, fala Deus das vinganças. Talvez você tenha uma visão de Deus em que você pense somente como Deus sendo amor. E sim, Deus é amor. Mas Deus também é juízo, né? A palavra de Deus, desde o princípio, nos mostra que o Senhor tem leis, tem mandamentos, tem estatutos. E ele sempre deixou muito claro que se o seu povo não anda debaixo da sua vontade, ele está sujeito a juízo, né? Ele está sujeito a correções. E aqui o salmista está pedindo que o Senhor venha vingar. Então, ele está pedindo, vingue-nos, ajude-nos, né? Traga justiça diante dos inimigos que nos perseguem. Sim, o nosso Deus, ele corrige não apenas os filhos dele, né? Como também as nações que se levantam contra os filhos dele. E quando o salmista está pedindo aqui vingança ou intervenção, ele está pedindo livramento. Ele está pedindo que Deus o defenda. Então vamos continuar. Versículo 2. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Isso aqui comprova o que eu acabei de falar, né? E se você gosta de fazer anotações, esse juiz da terra, você pode encontrar dois textos, um deles é bem explícito e se refere a Abraão falando com Deus. Anota aí, Gênesis 18, 25 fala assim, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão chama o Senhor de juiz de toda a terra, quando Abraão está falando com o Senhor a respeito de um juízo que viria sobre uma cidade, né? Então, aqui é a primeira vez que nós vemos essa expressão. E se você quiser anotar uma outra referência, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, embora não apareça a expressão juiz de toda a terra, o Senhor está falando em primeira pessoa e ele diz assim, versículo 35 do capítulo 32 de Deuteronômio, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, ao mesmo tempo que o povo teria, sim, um momento de correção, de disciplina, né? Eles iriam passar por situações difíceis quando eles desobedecessem, da mesma maneira, a vingança, ou seja, a vingança contra os povos que estavam sendo usados por Deus para trazer juízo sobre o povo por conta da sua desobediência, também pertencia ao Senhor. Então, nós vemos que sim, né? Ele está pedindo aqui, o salmista aqui, versículo 2, que o juízo de toda a terra se levante, porque ele verdadeiramente é aquele que pode retribuir aos orgulhosos o que eles merecem. Versículo 3, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros e os órfãos. E ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Pausa aqui. Então, o salmista está pedindo que o Senhor, que é o juiz de toda a terra, que é o Deus vingador, se levante contra essas nações, contra esses povos, contra esse inimigo que está trazendo sobre eles destruição, matando as viúvas
os estrangeiros e assassinando os órfãos, né? E mais, o salmista vai dizer, além deles fazerem toda essa maldade, eles fazem isso sem sequer temer o Senhor, porque no coração deles, versículo 7, o que eles pensam é que Deus não está vendo. Eles não temem a Deus, eles fazem o mal contra os filhos de Deus sem esperar que haja consequências. E o salmista tem certeza que há consequências, então ele fala, Pai, por favor, julga essa causa. Versículo 8. E aqui ele vai falar aos insensatos, né? Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Versículo 9, um dos que eu mais gosto da palavra. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Uau, temos várias coisas aqui para pensar, então vamos destacar algumas coisas. Eu acho que eu quero destacar o que está no versículo 9 e também no finalzinho do versículo 10. Aqui o salmista, se dirigindo aos insensatos no versículo 8, né, aqueles que não temem a Deus, ele fala duas coisas, ou três, na verdade, que deveriam mudar a maneira de pensar dos insensatos, mas que se não fizer isso com eles, que faça isso com aqueles que temem a Deus, né? Porque até mesmo nós, que cremos no Senhor, muitas vezes achamos que aquele que fez o ouvido não ouve. A gente fala alguma coisa com Deus em oração e quando a resposta tarda em vir, a gente pensa, poxa, Deus acho que não ouviu, né? E o versículo 9 diz, será que quem fez o ouvido não ouve? A resposta para essa pergunta é claro que ele ouve, né? Outra pergunta, será que quem formou o olho não vê? Claro que sim, né? Se Deus nos dá a graça de enxergarmos e de vermos, muito mais ele vê, porque você e eu, nós vemos a aparência. Deus vê o coração. E aí é completada essa ideia na metade do versículo 10, né? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem conhecimento? Ou seja, o salmista está dizendo, se nós temos conhecimento para planejar e agir e fazer, quanto mais conhecimento, e não só conhecimento, quanto mais sabedoria, ou seja, a condição exata de usar o conhecimento, né, o conhecedor dos tempos, quanto mais o Senhor Deus conhece os tempos. Muitas vezes nós queremos em oração falar para o Senhor o que precisa ser feito, como se Deus não conhecesse o coração e os caminhos e o melhor momento e o tempo. Deus conhece todas as coisas. E nesse sentido, o salmista no versículo 11 vai dizer, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabem que são fúteis. Obviamente que talvez, né, você pode estar pensando assim, poxa, Eita, nem todo pensamento nosso é fútil, né? Mas o que o salmista quer dizer é que Deus, ele não vê, ele fez os olhos, ele vê, ele fez os ouvidos, ele escuta e além disso, ele tem sabedoria além de conhecimento e ele conhece os nossos pensamentos, que são pequenos, que são limitados e que tantas vezes são egoístas. Então, se Deus tem um pensamento maior que o nosso, o que o salmista está querendo dizer é, para os insensatos, o nosso Deus, ele escuta, o nosso Deus, ele vê. O nosso Deus, ele conhece inclusive os pensamentos e ele é sábio. Ele não é um Deus que pode ser enganado. Essa é a mensagem para os insensatos que começa a se falar a partir do versículo 8. Mas essa mesma mensagem cabe perfeitamente para nós que tememos a Deus. Nós podemos ter fé porque sabemos que Deus vê todas as coisas. Nós podemos ter fé e confiança e paz porque sabemos que Ele escuta a nossa oração, Ele escuta todas as coisas. Ele escuta as conversas que eu e você não escutamos, certo? Nós podemos também ter paz porque Ele, além de ter conhecimento, Ele tem sabedoria, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Quando nós oramos uma determinada coisa, aquilo não acontece naquele momento. Se estamos colocando nossa vida diante do Senhor, a gente não precisa ficar nervoso, ansioso. Calma, nós podemos descansar diante de Deus em oração, sabendo que, Deus está ouvindo. Ele está vendo, ele tem conhecimento, ele sabe o melhor momento. E, para finalizar com a cereja do bolo, ele conhece os nossos pensamentos. O quanto muitas vezes eles são pequenos, eles são fúteis, eles são limitados. E aí, obviamente que eu me lembro de Isaías 55,
versículo 8 e 9. Se você quiser, faz um link entre o versículo 11 e esse texto, porque fala assim, ó. Porque os meus pensamentos, e aqui o Senhor está falando, né? Isaías está falando em primeira pessoa, é o Senhor falando, né? Através dele, através do Espírito Santo, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pausa aqui. Se o injusto e o insensato não conseguem ver isso, você e eu que tememos a Deus deveríamos ver. E o nosso comportamento deveria ser, olhando para esse versículo 11 do Salmo 94 ou olhando para Isaías 55. Espera, se o pensamento do Senhor é mais alto, se o caminho dele é melhor, então ao invés de eu andar solto pelo meu caminho, eu deveria buscar o Senhor em cada passo. Deus, eu vou tomar essa atitude. Pai, esse caminho que eu estou trilhando, ele é bom. Pai, fala comigo, Senhor, me dá paz no meu coração se é da tua vontade. Senhor, se não é da tua vontade, não me deixa falar sim quando eu deveria dizer não. Não me deixa eu entrar por esta porta para agradar pessoas, ao invés de agradar o Senhor. Porque os caminhos do Senhor são melhores. Quem faz as coisas achando que Deus não vê é o insensato. É aquele que deliberadamente escolhe não caminhar com Deus. Mas se amamos o Senhor e queremos a vontade dele na nossa vida, a gente tem que lembrar desse versículo. Deus vê, Deus escuta, Deus é mais sábio do que nós. E ele verdadeiramente conhece nossos pensamentos, que são fúteis, que são limitados, que são muitas vezes baseados no prazer do momento, né? Na satisfação, na gratificação momentânea, e não naquilo que está por vir. Você está me entendendo? Então, esse salmo aqui, esse versículo, ele se aplica perfeitamente a nós. E aí no versículo 12, né, o salmista vai falar: bem-aventurado ou como é feliz o homem a quem o Senhor disciplina. Porque quem o Senhor disciplina, ele ensina a lei dele. Sim, é diante de situações difíceis que nós somos disciplinados. Nós somos ensinados e conhecemos a vontade de Deus. E aí, olha o versículo 13. Na NVI diz: tranquilo enfrentará os dias maus. A revista atualizada vai dizer: em descanso. Quem é que, quando está diante dos dias maus, consegue ficar tranquilo? Aquele que anda com Deus, aquele que caminha na sua vontade, aquele que é disciplinado quando sai fora dela. Ou seja, aquele que teme ao Senhor. Eu e você, nós podemos ter paz nos dias maus. Por quê? A continuação do versículo, lá no versículo 14, vai dizer por quê. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Obviamente, o salmista está falando para o povo de Israel, para a situação ali que eles estavam vivendo. A gente não tem como localizar esse salmo na história, eu não sei exatamente em que período está falando. Mas do mesmo modo que Deus não abandonaria a sua herança, nós que fomos enxertados nessa videira também não. Como filho de Deus, podemos crer nisso. Vou continuar no versículo 15. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Versículo, com certeza a resposta que é o Senhor, né? Versículo 17. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, ou seja, eu já teria morrido, né? Versículo 18. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Ou seja, quando o salmista pensou, agora estou enroscado, né? Na nossa linguagem. Agora o chão abriu, agora a casa caiu, né? Agora eu não tenho mais como me manter de pé. Os meus pés escorregaram. Agora as situações estão contrárias. A Bíblia vai dizer, né? O salmista vai dizer, o teu amor leal, Senhor, me amparou, né? Porque sim, Deus ampara aquele que busca pelo seu amparo, né? E quando ele cair, ele não vai ficar prostrado. E quem falou isso foi Isaías. Versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa palavra ansiedade, pessoal, ela aparece aqui na nova versão internacional, que é o que eu estou lendo. Mas a revista atualizada vai dizer assim, ó. Nos muitos cuidados
perdão, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicaram, as tuas consolações me alegraram a alma. Então, os muitos cuidados dentro de nós, ou seja, aqueles pensamentos que muitas vezes nos sufocam, a ansiedade que faz a gente antever muitas situações e tentar pensar em resolução para todas elas e agir com antecipação para não ser pego de surpresa, essa ansiedade no nosso coração, né? Porque o salmista primeiro falou de quando os pés dele resvalaram, mas muitas vezes o salmista vai dizer, mesmo quando nada ainda aconteceu, quando a ansiedade estava dentro do coração dele, né? O problema ainda nem tinha se instalado do lado de fora, ele diz que o consolo do Senhor trouxe alívio para a alma. Olha que interessante o salmista apontar para nós que desde aquela época, porque esse versículo parece que é feito para os nossos dias, em que a gente vive correndo, feito uns doidos, né? Mas apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, esse versículo faz tanto sentido para nós, né? Quando nós estamos lá agitados nos nossos pensamentos, nas nossas respostas, na busca por resoluções, Deus ele pode trazer consolo e alívio à nossa alma. Deus podia fazer isso para aquele povo, Deus pode fazer isso para nós. Como que a gente recebe esse alívio, Rita? Falando com o Senhor, estando na presença dEle, colocando os sentimentos em palavras, pedindo para o Senhor nos dar descanso para nossa mente acelerada, pedindo para o Senhor nos ajudar a desconectar. É assim que a gente dorme. Pessoas que são ansiosas, pessoas que têm dificuldade para pensar uma coisa de cada vez, precisam disso, de oração, da presença do Senhor. Não estou dizendo que não devam procurar um profissional, não estou dizendo que não devam procurar uma ajuda médica, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a Bíblia diz, o salmista vai dizer que quando ele passava por situações em que a ansiedade já me dominava o íntimo, não estava ansioso só um pouquinho, ele estava sendo dominado pela ansiedade, e só quem já passou por essa sensação sabe o que é, você está sufocado de dentro para fora, as situações à tua volta nem estão tão ruins, mas dentro da sua cabeça, você já pensou em todas as possibilidades da casa cair, e está pensando, né, em todas as resoluções e respostas que você daria para cada uma delas. Que terrível é isso, mas o alívio da alma veio por parte do consolo do Senhor. Versículo 20, estamos quase terminando. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? A resposta é não. Um trono que faz injustiças em nome da lei? A resposta também é não, né? Não há como estar em comunhão com Deus, a maldade. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Aleluia. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Sim, é verdade que quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos que muitas vezes o Senhor usou nações, né, povos como os assírios, os babilônios, realmente para trazer juízo, porque o povo dele desviou o seu coração. Ponto, é verdade. Mas até mesmo essas nações injustas, elas passaram pelo julgamento de Deus, porque elas se ensoberbeceram no seu coração e acharam que elas é que tinham o poder, o domínio que estavam fazendo e acontecendo. Então esse salmo, ele termina com o salmista dizendo que a torre segura dele é o Senhor. Mesmo que as situações ao redor dele se abalem, mesmo que dentro do seu coração ele esteja quase dominado pela ansiedade, né? Ele diz: eu tenho uma torre segura, eu tenho um lugar onde eu posso correr e me refugiar lá. E esse lugar é o Senhor, porque Ele é a rocha, né? Ele é o lugar firme, Ele é o lugar seguro. E quanto aos meus inimigos, né? O Senhor vai fazer cair sobre eles os seus crimes, né? Os seus pecados não estão encobertos diante de Deus. O salmista relata para a gente, para finalizar, uma situação de destruição e de morte? Sim, as viúvas, os órfãos, né, estavam sendo mortos, destruídos, eles estavam tripudiando o nome do Senhor, é verdade. Mas, a seu tempo, o juízo viria, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor, com que tem, além de conhecimento, Ele tem sabedoria, Ele escuta, Ele vê e Ele sabe qual é o melhor momento para todas as coisas. Eu espero que esse salmo tenha falado com você, porque ele falou muito comigo. E se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui para meditar no salmo de número 95 amanhã, se assim o bom Deus permitir. Um grande beijo e Deus te abençoe.